Hoje nós vamos aproveitar essa festa da solenidade de São Pedro e São Paulo. Nós gostaríamos de fazer uma catequese sobre a igreja. A primeira coisa que a gente precisa tirar, desintoxicar mesmo da nossa cabeça, do nosso coração, da nossa mente. É o que muitas vezes a gente fala por aí, né? Que a gente ouve falar, né? A igreja não importa a placa, né? Deus é o mesmo. Você fica onde você se sente bem. E as coisas não são bem assim. Quando o nosso Senhor Jesus pergunta: o que eu sou para você? Traduzindo, o que dizem as pessoas que eu sou? Um fala que é Elias, um fala que é João Batista, um fala que é Moisés, outro fala que é algum dos profetas. Mas em nenhuma dessas, Jesus fala: é isso mesmo. Se você sente que eu sou isso para você, então é isso que eu sou. Ele não falou isso. Ele testificou quando Simão Pedro levantou e disse: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Opa, é isso mesmo. Eu sou isso. Eu sou o Messias, eu não sou outra coisa. Não sou outra coisa. Eu sou o Messias. E por que respondestes bem? Né? Sobre você se funda a minha igreja. Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ou seja, Jesus fez a sua igreja apoiada nos apóstolos. E é por isso que a igreja é católica, que significa universal, apostólica, porque ela se basa em cima do apóstolo Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, todo ensinamento que sai da tradição apostólica é um ensinamento falso, não é verdadeiro. Por isso que uma pessoa que acorda e lê a Bíblia e faz uma interpretação ao modo seu e vai fundar a sua igreja, isso não é de Deus, isso não está no Evangelho, isso não é do Senhor, não é a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais que eu me sinta bem em qualquer denominação, mas não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é fundada sobre os apóstolos, sobre Pedro. É muito claro aqui, versículo 18 do capítulo 16 de São Marcos. Tu és Pedro e sobre esta pedra, ou seja, pronome possessivo, edificarei a minha igreja. Então ele tem uma igreja. O Senhor funda a sua igreja. Então isso precisa estar muito claro dentro de nós. E tudo que não vem dessa tradição apostólica não é de Cristo. Se você pega a sucessão apostólica do primeiro Papa até o Papa Francisco, todos passaram pela sucessão apostólica. Todos foram escolhidos num conclave dentro da igreja e nada fora da igreja. E todo ensinamento passa pelos apóstolos. E é por isso que a igreja tem algo chamado tradição. Tradição. Ou seja, até mesmo antes de nascer a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, o Evangelho, existia tradição apostólica. Eu não sei se vocês sabem, mas se eu pergunto para vocês: São Paulo, quando ele pregava, a palavra diz que ele pregava o Evangelho. Ele pregava o Evangelho de São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João? Sim ou não? Não. O que ele pregava então? E quem ele aprendeu de Jesus?
com os apóstolos. A tradição. Ele ouviu falar de Jesus. Ele teve a experiência de Jesus. Depois ele foi estudar. Ele ficou anos estudando aquilo que ele ouvia, aquilo que se falava em Giro. Porque não tinha Sagrada Escritura para ele ler. Então a igreja, ela nasce da tradição apostólica. Depois que ela vem escrita. Tanto que no Novo Testamento, o primeiro livro a ser escrito foi Paulo que escreveu, no ano 60 aproximadamente, o primeiro livro de Tessalonicenses. E São Paulo era aquele que nem caminhou com Jesus, né? Nem conheceu Jesus pessoalmente, fisicamente. Conheceu Jesus na estrada de Damasco, através de uma revelação espiritual, mística. Mas foi o primeiro a escrever os livros que estão no Novo Testamento. Dá para entender, queridos? Ou seja, a nossa fé ela se basa nessa tradição. Existe até algo que nasceu antes da Sagrada Escritura. Tem um catecismo, primeiro catecismo da Igreja Católica. Como que chama o primeiro catecismo da Igreja Católica? Anotem aí, escreve, todo mundo tem que saber disso. Falem, quem sabe? Hã? Não, olha aí. Poxa vida, difícil, né? Pergunta difícil. Mas não esqueçam, se chama Didaquê. Didaquê. Esse se chama o primeiro catecismo da Igreja Católica. E nasceu até mesmo antes da Sagrada Escritura. Ali eram escritos os primeiros mandamentos, as primeiras leis, né, de Deus. Didaquê. Esse é o primeiro catecismo da Igreja. Entende? Claro que ele é inspirado da Torá. Mas a Torá é judaica. A Torá não é cristã católica. Mas o primeiro catecismo nasceu de lá. Aí alguém pode chegar para você e falar assim, mas padre, né, no capítulo 16, versículo 18, Jesus falou isso para Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas se você vira umas páginas para frente e vai em Mateus, capítulo 18, né, ele repete isso a todos os apóstolos reunidos, né? Quando os apóstolos estavam reunidos, Jesus falou para todos, olha, caso não lhe der ouvido, dizei à igreja, se nem mesmo a igreja der ouvido, trata-o como um gentil ou publicano, como um anátema, um excomungado. Em verdade eu vos digo, tudo quanto ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Mas tá vendo que isso é para todo mundo? Sim! É verdade, mas a palavra de Deus sempre deixa claro a primazia de Pedro. Em Coríntios 15, por exemplo, quando São Paulo vai falar, né, se vocês querem ir tomando nota, esse capítulo aqui que eu acabei de ler, esse versículo, é capítulo 18, versículo 18. De São Mateus. Depois a passagem que agora eu pego para vocês é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. E vai dizer assim: transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu recebi. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Olha aqui de onde veio o creio. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Presta atenção agora. Versículo 5. Apareceu a Cefas. Cefas é uma tradução de Kéfas. Kéfas é uma palavra hebraica. Cefas é grego, que significa pedra. E depois, aos 12, em seguida apareceu a mais de 500 irmãos, mas primeiro a Pedro. Aí alguém pode falar assim, não, mas não foi a Maria Madalena, mas dos apóstolos o primeiro foi Pedro. Na hora que Maria Madalena voltou, olha, eu não achei, o túmulo está vazio. Quem que saiu correndo para ver o túmulo vazio? Lembramos aqui a palavra? Quem? Pedro e João. Quem que partiu na frente? João. Na hora de entrar dentro do túmulo, quem entrou primeiro? Pedro. Porque ele era o primeiro. Respeitando a autoridade.
No dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, os apóstolos cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus. Atos 2, versículo 14. Eles plenos do Espírito Santo, todo mundo começou a pregar em um lado, começou a pregar em uma parte. Quem que foi o primeiro a pregar, a anunciar a boa nova do reino de Deus? Pedro, então, de pé, junto aos 11. Os 11 com ele. Estavam juntos, mas o primado era de Pedro. Ele era o primeiro. Ele anunciou a palavra por primeiro. Primeira pregação católica da história da igreja foi feita pelo Papa. Pedro. Ele pregou. Então ninguém pode acordar assim e falar: poxa, Deus me fez uma revelação e pediu para mim abrir uma igreja. Não foi Deus. Desculpa falar, mas a palavra de Deus é muito clara. Haverá um só pastor e um só rebanho no caminho de Deus. Quem veio para matar, roubar e dividir, quem é? O demônio. E o demônio às vezes se apresenta bonito, viu, gente? O demônio às vezes se apresenta bonito, né? Quer ver como o demônio se apresenta bonito? Não sei se você já viu. Vocês já assistiram já novela? Já assistiram novela? Alguém de vocês já assistiu novela? Já reparou que toda novela tem sempre uma amante na novela? Um casal que briga e tem sempre uma amante bonita. E como acontecem as traições? Vou fazer aqui para vocês, vou mostrar aqui para vocês. De repente, o homem chega em casa, a mulher está cansada, e aí ele fala: cadê o nosso filho? Poxa vida, tá ainda sem tomar banho. O que você fez todo esse tempo? Poxa, mas você não estava aqui comigo? Caramba! Ah, você é um estúpido! Você não muda! Poxa vida, mas cadê a comida fresca que você não deixou fazer? Pelo amor de Deus, agora eu vou embora! Bum! Fecha a porta e vai embora. Aí ele vai no boteco. Só que não é esses botequinhos aqui da nossa comunidade, né? Ele vai num boteco chique, né? Meia luz, aquele bar refinado. Aí ele senta com a mão assim, de preocupado. Toma. Aqui toma 51 não, viu? Bem velho barreiro. Toma coisa boa. Smirnoff, não sei. Fala uma cachaça boa. Toma coisa boa. De granfino. Aí toma. Aí de repente chega uma. Você vem sempre aqui? O que está te acontecendo? Te vejo preocupado. Ah, não. Briguei com a minha mulher. Ah, se você quiser, tô aqui. Pode falar. Toca no ombro. Aí quando vê, essa sim é mulher. Olha, ela tá aqui me dando atenção, né? E isso não quer dizer que ele tem que deixar que ele rachou o pau em casa para ficar com essa aqui. Essa aqui parece ser mais bonita, mais atraente, mais tudo. Mas não é a verdadeira. Não é a esposa de Cristo. A esposa de Cristo é a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela às vezes pode até andar meia capenga. Ela pode até não parecer tão bonita quanto as outras. Pode até não ter fundo preto, jogo de luz, tantas curas, tantas libertações, tantos pirueta. Pode até não ter tanto milagre, mas ela é a esposa de Cristo. E não tem outra. É ela. É ela. É ela. Ah, mas eu me sinto bem na outra. Que bom. Mas não é a de Cristo. Ah, eu me sinto bem com a outra esposa. Eu fiquei agora que eu sou feliz. Agora que eu casei, me prometi fidelidade a essa, mas eu estou mais feliz com a outra que me realiza. Mas ela não é a tua. E daqui a pouquinho o cavalo vai cair, né? Conheço uma pessoa que trocou a dela por uma que é 2 vezes mais nova. Todo felizão. Velho tonto. A mulher só tava atrás do dinheiro dele. Na hora que o calo apertou, voltou pra veinha. E a veinha fez assim pra ele: não chega pra lá. E eu falei: é isso mesmo. Bota no lugar. Não dá moral, né? Tem que estar arrependido de verdade para voltar. Entende?
Você acha que eu sou uma que você achou no supermercado? Ficou comigo a vida inteira, me largou. Foi fazer o que não devia com outra. Agora a outra te deu um pé na poupança. Você vem me procurar aqui, rapaz? O que você acha que eu sou? Uma fruta que você vem, come quando quer e joga o bagaço fora? Dá pra entender? As coisas são certas. E sobre a fé, aí alguém pode falar assim, mas a igreja erra, os padres pecam, e não sei o que. Meu irmão, a igreja, ela é santa por causa de Cristo. Porque se fosse para ser fundada nos apóstolos, se fosse ser fundada nas pessoas, a igreja já começou mal, porque a igreja foi fundada na cruz e não tinha ninguém debaixo da cruz. Quando Jesus fundou a igreja na sua cruz, derramando o seu sangue e a sua água, não tinha ninguém lá. Todo mundo fugiu, todo mundo traiu, né? Pedro traiu, os outros fugiram. Ninguém ficou aos pés da cruz, a não ser João, a sua mãe, porque mãe é mãe, e algumas outras mulheres, e ficou ali. Tomé ainda falou, se eu não tocar na mão dele, eu não vou acreditar. Pedro, depois de um tempo, até mesmo depois de ver Jesus ressuscitado, voltou à vida velha. Ou seja, se fosse fundada e basada nos homens, a igreja já começou falida. Ela é santa por causa de Cristo. E por isso que a palavra de Deus fala, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja pode ser uma masmorra, pode ser um monte de pecador aqui. Entende? Um monte de gente que é uma porcaria, mas ela não morre, porque ela é de Cristo. É Cristo que a sustenta ela. Amém? E aquilo que a gente prega a verdade de Cristo, meu irmão. Por isso que não tem negociação com as coisas de Deus. A igreja está muito quadrada. Que isso? A igreja tem que aceitar isso, aquilo outro. Quem disse? A igreja está fundada nos ensinamentos de Cristo. E tudo que sai fora dos ensinamentos de Cristo, a igreja não é obrigada a aceitar porcaria nenhuma. Porcaria nenhuma. A verdade é sempre a mesma. E é a verdade que a igreja prega. A igreja prega o ensinamento de Cristo. Eu posso até não concordar, mas se é de Cristo e Cristo quer assim, meu amigo, eu tenho que me adequar a Cristo. Por isso que Jesus não ficou satisfeito com a resposta daqueles que diziam, uns falam que você é Elias, uns falam que você é João. Que legal, né? Olha o que eu represento na vida de cada um. Não, eu sou o Messias. Essa é a verdade. Ponto e basta. Jesus não é o que você acha bom que ele seja para você. Aí se eu concordo, que legal, sou de Jesus por isso. Poxa vida, mas o Padre Paulinho, que esse jeito de falar dele, meu Deus, não, isso aqui eu não concordo. Meu irmão, paciência, mas eu tô consciente, diante de Deus e diante da igreja, que eu só tô pregando aquilo que a igreja me pede para pregar. Isso aqui é irrevogável. Aqui não tem negócio, né? Às vezes tem os padres lá do Alasca, né? Esses dias tinha um amigo meu que ele tinha 2 filhos e estava desesperado. A mulher teve uma terceira gravidez. Mora numa casa com 3 cômodos, sala, cozinha, um quarto. Não tem nem quarto para colocar os filhos. E aí ele foi preocupado, falou, padre, eu preciso operar. Só que lá na Missão Belém eles falam que não pode. Porque não pode, né, tal. Aí o padre X lá falou, mas, né, lá na Nova Guiné, lá. Não sei se é Nova Guiné ou no Alasca. Aí o padre chegou e falou assim, não, Missão Belém não tem que tomar conta da tua vida não, né? Ela que paga as tuas contas, né? Então, deixa lá, não. Faz o que você faz, tá na tua cabeça. Aí vieram falar comigo, desesperado. Olha, meu marido ouviu falar isso do padre. E você, padre, o que você tem para falar? Eu não tenho nada para te falar. Só vou te botar o que está escrito no Catecismo da Igreja Católica, o que está escrito na Sagrada Escritura e o que está escrito no direito canônico. Isto é, o que está escrito no magistério da igreja, o que fala a tradição e o que fala a Bíblia Sagrada. É isso que você tem que fazer. Ponto. E se você não quer ter filho, lá na China, tem um monte de gente que nem é pagão. Lá na China, se tem filho a mais, morre. E lá na China não tem uma mulher que toma pílula anticoncepcional.
elas usam um método chamado billing, que é o método natural, uma responsabilidade. A igreja, ela permite, né, em alguns casos, sei lá, se a mulher corre muito risco de vida, se a criança, se você sabe que numa outra gravidez pode a criança nascer com um grande problema, ou você está numa situação precária mesmo, assim, se nascer mais um filho, vai morrer de fome. A igreja pede que você tenha uma paternidade e uma maternidade responsável. Você pode se cuidar, entende? Claro, a igreja também não é doida, aí sai fazendo aí, seja o que Deus quiser. Apesar que Lucas 12, 21 fala, né? Olha, eu cuidei dos pássaros do céu, que não planta, não ceifam, nem guarda em celeiro, e eu os sustentei, né? Poxa vida, será que eu não vou fazer isso com os meus filhos da terra? E se eu perguntar aqui, quem daqui já passou fome na vida? Levanta a mão, por favor. Quem daqui já passou fome mesmo? Levanta a mão, levanta a mão. Olha aqui, pelo menos 3 pessoas aqui já tiveram situação de fome. E não morreu de fome. Se tá aqui é porque não morreu. Entende? Então Deus cuida. Deus cuida de alguma maneira, né? E se Deus permite certas privações, também entra no mistério da vida. Entra no mistério da vida. O que a gente vai fazer? Claro que a gente não vai fazer coisas irresponsáveis. Não é isso que eu estou dizendo. Mas nós temos que acreditar naquilo que diz a igreja. Compreendem? Todo amor é para via unitiva, né? E com isso eu não estou querendo dizer aqui que marido e mulher só namora para ter filho. Pelo amor de Deus. Tanto que eu sou bravo. Marido e mulher que não namora, pelo menos, o bom seria 3 vezes por semana. Razoável 2 e mínimo 1. Né? Se não namora pelo menos 1 vez por semana, eu puxo a orelha. Tem que namorar. Faz parte. Entende? Porque faz parte da união, da comunhão do marido e da mulher. Então, namorar, que eu falo namorar que nem gente grande, né? Namoro de casado, né? Então, assim, faz parte isso, né? Porque alguém pode pensar que o padre você é padre, por isso que você fala isso, vem viver no meu lugar aqui. Não, meu filho. Eu sou o maior estimulador dos casais para que tenham uma vida saudável. Eu sei o quanto é importante a vida conjugal do casal. Quer ver a besteira que os casais fazem logo depois que casa? Antes de casar é um love só. Beija de língua, amassa, agarra. Depois que casa, a primeira coisa que deixa é o beijo de língua. Começa a dar selinho. Ô, amigo, tá doido, rapaz? Isso aqui é namorico de criança, que tem 12, 13 anos, né? Isso quando não começa a chamar o marido e a esposa de pai e mãe. Ô pai, ô mãe. E começa a dar beijinho na testa. Amigo, tá bom, pode beijar na testa, tudo. Mas também tem que beijar pra valer. Entende? Não, eu tô falando isso porque, de repente, vocês estão falando da outra parte assim, o pessoal acha que eu sou doido. Não sou doido, não. Não sou doido, não. Eu sei o que é bom pro casamento. Eu sei o que é importante para a vida matrimonial. E quem não é casado já vai ouvindo, vai aprendendo e vai entendendo como você deve ser feito. Namoro, beijo no rosto, beijo na testa, andar de mão dada, mas nada disso. Depois que casa, aí é para valer mesmo. Entende? Antes não. É tudo ao contrário, né? O povo gosta que é pecado. Quando não pode, misericórdia. Tem que namorar com um bombeiro do lado. Depois, só Deus nos acuda, né? É verdade, gente. Vocês estão aí meio envergonhados, vermelhos, isso e aquilo. Mas é importante, né? Tem gente que está da cor da minha casula. Não sei se está resplandecendo a casula. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tudo isso é ensinamento da igreja, gente. Tudo isso faz parte do magistério da igreja, né? Não sei se vocês já pararam para pensar, né? Os avós de vocês, os pais de vocês. Volta um filme. Quando eles não estavam em cima da cama, quem está em cima da cama no leito nupcial?
Normalmente uma cruz. Sempre uma cruz. Né? Leito nupcial do casal, sempre branco. Lençol branco, renda branca. Normalmente, em cima da cabeceira da cama do casal, quem que estava sempre presente? Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Não é? O terço é uma coisa mais moderna, mas normalmente era o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. E quem que introduzia, quem que entronizava o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria na casa do casal? Qualquer um? Era você que colocava? O padre. O padre que entronizava o quadro do Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Para mostrar esse lugar, esse quarto é um templo santo. Aqui é onde acontece a unidade e a comunhão divina. Aqui acontece a manifestação trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A atividade genital, sexual, a vida de intimidade do casal debaixo da graça de Deus é um ato santo. Santo e santo. Porque manifesta o amor de Deus que se doa, é um ato de oblação. Dá para entender? Né? Coloquem profundamente isso no coração de vocês, né? Os casais que aqui estão, né? Aprendam isso, divulguem isso. Isso faz parte do ensinamento da Mãe Igreja, né? Esse é o ensinamento da Igreja. Portanto, tudo para falar que o magistério da Igreja, a unidade da Igreja, ela se dá nos apóstolos. E pode ver, depois a gente, né, tô falando agora de Pedro, agora eu vou falar de São Paulo. São Paulo, né, tô falando do primado de Pedro, mas antes de falar do primado de Pedro, tem uma outra coisa também interessante, que eu acho que vocês já se perguntaram por que Pedro tem duas chaves na mão? Vocês sabem o que significa aquilo? Olha aí, nós temos que saber, gente. Sabe por que Pedro tem duas chaves? Hã? E a outra? Da terra, exatamente. Tudo que ligares no céu será ligado na terra, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Então, duas chaves. A chave do céu e a chave da terra. O que isso quer dizer? A chave das realidades celestiais, isto é, os sacramentos, e a chave das realidades terrestres, que é a moral católica, que é as leis de Deus. Olha que bonito, gente. Olha que profundo. São coisas que nós católicos devemos saber. Temos que saber. Pra gente não ficar caindo na ladainha. O importante é você ser feliz aqui ou acolá. Não! Não! E depois a igreja ela tem dioceses, paróquias, né? São Paulo, quando ele ia pregar, o que acontecia, né? Isso aqui é uma coisa interessante. São Paulo, toda vez que ele ia pregar, ele procurava as grandes metrópoles, né? Eles procuravam os centros. E no centro, ele pregava na onde? Nas sinagogas. Quem estava na sinagoga? Os judeus, credentes em Deus, credentes no Adonai, em Yahvé, Senhor dos Exércitos. Estavam lá os... como que ele chamava, meu Deus? Chamava os judeus, os... como que chama? Jesus, me fugiu o nome. Não é simpatizantes. Os bem dispostos. Mais ou menos simpatizantes. O sentido é esse, é um sinônimo. Os simpatizantes da fé. Quem eram os simpatizantes? Eram os pagãos, os não aderentes à fé, os não circuncisados, mas que estavam ali caminhando, num caminho de fé. E depois, quem estava lá também? Os pagãos. É mais ou menos o que acontece na Igreja Católica, gente. É mais ou menos o que acontece na nossa igreja. Tem gente que é fervorosão ali, tá com o coração dentro. Tem aqueles que estão simpatizando. Legal, me parece legal. E tem aquele que vem emburrado porque a mulher obriga. Aqui na igreja, então, tá bom. Eu vou. Não gosto muito daquela igreja, não. Aquele padre Paulinho fala muito. Tá louco? Que chato. Oh, meu Deus. Sai fora. Né? Então tem esses, né?
Tem esses. Então, até assim, e era assim também na sinagoga. E o que acontecia na sinagoga? São Paulo entrava, pregava, aí os judeus ficavam a pé da vida. Porque aqueles que estavam simpatizando com o judaísmo, na pregação de São Paulo, se tornavam cristãos. E depois, alguns pagãos também se tornavam cristãos. E a palavra pagão não quer dizer uma pessoa sem religião, mas significa uma pessoa da roça. Porque quem morava nos interiores eram chamados de pagão. Pagão. E aí, são os pagãos. E aí o que acontecia? Ele pregava no centro e do centro as pessoas pregavam nas roças, nos interiores. E assim a palavra era difundida. E assim as comunidades iam nascendo. Só que comunidades do mesmo Cristo, da mesma unidade. Aí alguém pode falar assim: padre, tudo muito lindo que você está falando, mas ali só tinha 12. Né? Eu estava falando daqueles que a igreja começou a falir. Eu esqueci de falar de Judas também. Porque Judas foi ordenado padre. O primeiro padre foi que se matou. Por primeiro, ladrão. Ou seja, a igreja nasceu para dar errado. Ela só não dá errado porque ela é fundada por Cristo. Porque Cristo rege ela. Porque é Cristo que cuida dela. Dá para entender? Aí o que acontece? Alguém pode falar assim, mas São Paulo não estava lá. Mas aí o que acontece? São Paulo tem um encontro com Jesus em Damasco. Recebe a efusão do Espírito Santo. Pela graça de quem que fundeu? É Barnabé não. Ananias. Ananias que ora por São Paulo. Ele é batizado no Espírito Santo. Ele recebe ali o chamado apostólico. Tanto é que ele fala que ele se considera um aborto. Né? Porém, com toda essa certeza, o que ele faz? Eu vou até Pedro para ter a consciência, a certeza de não estar correndo em vão. Repetamos juntos, para não estar correndo em vão. Ou seja, para não estar correndo à toa, para não estar evangelizando à toa. Porque é Pedro, é os apóstolos que estavam com Jesus que vai confirmar o meu apostolado. Amém? Portanto, ele está em comunhão com toda a igreja, mesmo fazendo coisas distintas. Pedro guiando, chefiando a igreja. Paulo pregando, anunciando, mas os dois fazendo coisas diferentes para o mesmo Deus, em comunhão na mesma igreja. Olha que lindo, gente. Aqui você entra e reconhece a dimensão do corpo de Cristo. Cada um na sua missão. Cada um fazendo aquilo que o Senhor pede, mas construindo o mesmo edifício. Né? Como é bonito observar essa obra. Um é eletricista. O que é eletricista não é pedreiro. Aí tem o pedreiro. Daqui a pouco vai vir o que coloca a janela. Depois é um outro diferente que coloca a moldura. Depois é um outro diferente que vem colocar o telhado. Mas todos construindo a mesma igreja. Olha que lindo. Tem aquele que trabalha na pastoral da família, tem aquele que trabalha com os jovens, tem aquele que trabalha com a Jarai, tem aquele que trabalha com o Fanuel, tem aquele que trabalha com Éfata, tem aquele que trabalha nas ações sociais aqui, aula de canto, dança, reforço escolar, né, aula de carrom. E vai todo mundo construindo a mesma igreja. Tem quem faz a macarronada, tem quem paga o dízimo, tem quem ajuda na festa de Nossa Senhora, tem quem prepara aqui o altar, as coisas bonitas para deixar uma beleza aqui, né, as coisas para a igreja, tem o ministro da Eucaristia, tem o comentarista, tem o que lê, tem o que canta, tem o que toca, todos nós, tem o que acolhe, tem o que dá catequese, tem o que limpa a igreja, que vem limpar, tem aquele que grava aqui para nós, para depois, né, ir para as redes sociais, para que também outras pessoas possam se beneficiar dessa pregação. Enfim, todos construindo a mesma e única igreja. E não se matando. Ah não, agora eu saí da Babilônia, essa igreja não é de igreja de Cristo. Olha, não tem como não ser igreja de Cristo.
É a única que você procurar, você não vai ter fundador. Sim, tem sim. Fundador da Igreja Católica é Constantino. Olha lá, ele que aprovou em Roma isso. Meu irmão, não seja, né, como diz os paraenses, não seja um pai d'égua, não seja um estúpido, não seja um tonto, não seja um idiota. Quem fundou a igreja está aqui, Jesus Cristo, Mateus capítulo 16, versículo 18. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ponto. Basta. E depois você vê a ação da igreja aqui. E ela foi fundada na cruz, foi anunciada em Mateus ali 2-3 anos antes, né, 2 anos antes de morrer na cruz. E na cruz ele fundou a igreja, e no Pentecoste a igreja se lançou e foi para frente. Essa é a igreja de Cristo. Ah, não! As outras quer dizer que não é a igreja de Cristo? Meu irmão, tem graça de Deus, tem palavra de Deus, tem muita coisa boa lá. Não vou falar que Cristo não age lá, mas não posso falar que Deus estava todo lá. Porque senão agora, passou 1500 anos, todo mundo católico, cristão, aí de repente, do nada, Lutero acorda, não, só a Escritura. Não, Escritura, antes da Escritura, tem a tradição oral, tradição apostólica, magistério, a igreja pregada há anos. Entende? E aí, gente, queria que vocês tomassem atenção. Presta atenção no que o padre vai falar agora para vocês. Atenção aqui. Eu pergunto para vocês de verdade, de todo o coração. Se a igreja católica não fosse a de Cristo, e se fosse a igreja, né, protestante, evangélica verdadeira, qual delas é a verdadeira? Vocês sabem quantas denominações evangélicas existem no mundo? Sabem? Dom Falcão falou que são 25 mil. 25 mil. E cada uma dessas denominações se diz verdadeira. A igreja é protestante, é igual a igreja católica, né? Às vezes. Aquele que não se vai com a teologia da libertação, aquele que não se vai com o tradicional, aquele que não se vai com o tridentina, aquele que não sei o quê, e começam a brigar entre eles. Mas a igreja católica a gente briga no mesmo saco, nós brigamos no saco de batata. Se arranha tal, mas o rasgo não fura, né? O crente não, o crente briga no saco de pão, né? Começa a brigar, o rasgo fura, aí cada um abre a sua. Tá bom, não serve, eu vou abrir a minha, vou abrir a minha. Mas é a do Cristo, onde fica? E a dele, onde fica? Portanto, irmão, a igreja do Cristo fica aqui na igreja católica. Na verdade, que está basada na Sagrada Escritura. No magistério da igreja, que é o catecismo. Na tradição apostólica. Aqui se funda e aqui se basa a igreja de Jesus. Uma igreja que obedece o mandato de Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Que foi o que São Paulo fez. E uma igreja que cuida dos seus, da tradição, depósito da fé. Por exemplo, qual que é a função principal do Papa? Vocês sabem? O que vocês acham que é a função principal? Qual que é a primeira coisa que o Papa deve fazer? Pregar? Rezar? Também, né? Rezar. Todo cristão tem que rezar mesmo. Mas a nível de função, de missão, qual que é a principal missão do Papa? Manter a tradição, manter o depósito da fé, manter a igreja na doutrina, salvaguardar a sã doutrina, a doutrina milenar, a doutrina de sempre. Por isso, meu irmão, quem acha que um dia a igreja vai aceitar recasado na igreja, pode sair dela, porque isso nunca vai acontecer. Quem acha que um dia a igreja vai aceitar a união homoafetiva, homem com homem, mulher com mulher, ou outro tipo de coisa, sai dela, porque isso nunca vai acontecer. Porque não foi isso que Deus fez, não foi isso que Cristo fez. Isso não está no depósito da fé. Claro que
infelizmente, a maioria dos casamentos são casamentos irregulares, né? São casamentos não válidos. É por isso que existe o tribunal eclesiástico. Mas isso está na Bíblia. Mateus 19 fala que Deus uniu, o homem não separa, a não ser por união irregular. União? Vamos lá, gente. União? Ou seja, é uma coisa que não foi legalizada. Então vou casar de novo? É justo falar dessa maneira? Sim ou não? Se você faz uma coisa que é errada, então não é certa. Então, se não é certa e é errada, isso significa que nunca existiu. Porque o que Deus une, o homem não separa. E casamento é uma vez só. Então, o que a igreja faz? Considera nulo. Por isso que não é certo falar assim, vou lá na igreja tentar a nulidade, a anulação da igreja. Que anulação, meu amigo? Isso não existe, não. Porque o que Deus une, o homem não separa. Não tem como um batizado deixar de ser batizado. É a mesma coisa eu chegar para a Fabiana e falar, Fabiana, agora você não é mais mãe das tuas crianças. Não tem como. Você pode até falar, não sou mais mãe, eu não sou mais mãe. Não sou. A Esther dá muito problema para mim. Não quero, não sou mais mãe. Não tem jeito, vai morrer mãe. Faz parte. Mãe é sempre a mesma coisa, irmão. Quando você tem um sacramento. É que nem tem gente que fala assim, o fulano deixou de ser padre. Não dá para deixar de ser padre também não. É um padre que não exerce o ofício, a missão, o ministério. Ofício não, porque ele não é um trabalhador, é um missionário. Né? É uma pessoa que não exerce o seu ministério. Mas não é que deixou de ser padre, só não exerce o ministério. Porque é um caráter, imprime um caráter indelével. É a mesma coisa, meu irmão. Por isso que eu falo, quem se separou e casou, a igreja até permite a separação, mas ela não permite que você fique com uma outra pessoa, porque você estará em adultério. Poxa, mas eu sou fadado a ficar sozinho? Se liga, meu. Você não ama Jesus? Você não é de Cristo? Quem é de Cristo? Já viu cristão sozinho? Cristão tem Jesus. Cristão tem Deus, cristão tem o Espírito Santo, cristão tem anjo da guarda, cristão tem os santos, cristão tem uma porrada de gente, cristão tem os irmãos de comunidade, cristão tem um monte de gente, meu irmão. Olha, eu vou falar para vocês, né, com todo respeito, isso aqui é uma coisa que pode até cortar depois do vídeo, né, mas eu me sinto a pessoa mais mulherenga da face da terra. Ontem, né, na missa só tinha mulher, né? Eu moro lá, tem um monte de mulher. Entende? Então, quer dizer, você renuncia a uma para ter um monte, né? Para ter o cuidado, o carinho, o afeto de um monte, né? E cuida de você. Ô padre, já comeu? Ô padre, vou arrumar essa cama. Ô padre, olha, presente aqui e tá. Nossa, rapaz. Tonto de quem casa com uma sogra. Tô brincando. Tô brincando. O padre não é casado com nenhum, mas tem um cuidado, tem um carinho, tem um afeto de toda a comunidade. Dá para entender? Dá para entender como é bonito isso? O que eu tô querendo dizer é que no Senhor não existe renúncia, que não, por mais que de repente, isso que eu tô querendo dizer aqui, de repente alguém não deu certo no casamento, tá difícil. Fica tranquilo, você pode ser feliz. E se de repente você está numa outra união, vamos ver se a tua união é legítima ou não. Vamos ver se tem possibilidade de ter um processo de nulidade para que você case, para que você tenha a possibilidade de comungar o corpo de Cristo. A gente pode ajeitar tanta gente, né? Eu lembro da nossa afinada Gisélia, né? Que ela queria tanto comungar, mas o marido era evangélico, eles não tinham casado na igreja, para a igreja funciona só o casamento da igreja. Aí eu fui me informar. Aí o que o bispo falou para mim? Ele falou, padre, sabe o que tem que fazer? Pro cara da Assembleia da Deus é Amor, o casamento civil já vale como efeito religioso, mas para nós católicos não. Então o que você pode fazer? Um casamento meio camuflado. Vai lá, conversa com os dois e fala, como que é essa questão do casamento de vocês? Sim, nós casamos assim, no civil. Tal. Poxa, por que vocês não casam na igreja? Não, porque o casamento civil já vale como casamento, já está casado na lei de Deus. Casou na lei dos homens, já está casado na lei de Deus. É? Mas esse casamento aí é para toda a vida? Né? Ou você pode depois largar e ficar com uma outra? Não, padre, por toda a vida.
Tem que morrer do lado da mulher. Ah, é? E na alegria, na tristeza, saúde, doença, em todas as formas. Agora, na hora que o chicote estrala, na hora que ela fica brava com você, na hora que ela não faz o feijão com couve, na hora que ela não lava a roupa, e na hora que ela briga, você vai largar dela e arrumar outra. Não, não pode, padre. Pô, então tá bom, meu irmão. Isso aí, o que Deus uniu, o homem não separa. Disfarçadamente dá uma benção, já era. Acabou, casou. Tá casado. Você quer o que mais? Tá casado. Aí, vou lá, bispo. Eu ouvi com o meu ouvido. O cara falou que vai ficar com ela na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Todos os dias da vida até a morte separar. É isso mesmo. Então tá aqui, filho, uma carta. Pode falar para ela, para a saúde espiritual dela. Pode confessar, pode comungar, pode fazer o que tem para fazer. O reteté todo. Oh, glória. Aleluia. Pronto, resolvido o problema. Uma outra também que estava caminhando com a gente na Missão Belém. O marido também era protestante. Ai, meu Deus, o que eu faço? Fica tranquilo, agora já sei o caminho, minha filha. Vamos lá. Agora já sei como funciona a parada. Pronto, resolvido. Coisa mais linda do mundo. Dá para entender, gente? Então, assim, digo para vocês, né? A Nenê tá aqui ansiosa para a igreja ficar reformada logo, né? Para casar. Vai ficar, viu, Nenê? Daqui a pouco vai a fachadinha aqui, tá bom? Aí você já casa logo. Não vai reformar por dentro, não, tá bom? Tá bom, marcar logo esse negócio, né? E quem tá precisando aí, né? Janinha também, né? Janinha tá tentando se esconder aí, não sabe onde enfiar a cara, mas tá bom. Enfim, mas eu tô assim, de todo o coração eu digo, gente, vale a pena, vamos tentar, né? Receber a comunhão, gente, receber o Cristo, né? São graças maravilhosas de Deus, né? Nada pode comparar o amor de Deus, tá bom? Deu para entender essa coisa da igreja, gente? Depois eu vou passar para vocês textos, mais coisas bíblicas, alguma coisinha mais organizada, que nem a gente fez do Pai Nosso. Alguém estudou o Pai Nosso essa semana? Releu? Foi no Catecismo da Igreja Católica? Quem não foi, se sintam puxados a orelha, tá bom? Depois o padre vai mandar um outro material, vou trazer um textinho daqui do que a gente falou hoje. Mas estudem, né? Estudem. Tudo isso vai ajudar vocês, né? Se vir um evangélico, ou se vir alguém aí e fala assim, a igreja é tudo igual, importa, a igreja boa é aquela que você se sente bem. Você sabe como responder já, né? Sim ou não? Se não sabe, estuda. O padre está deixando gravada a catequese. Assiste de novo, né? Assiste, revê, pega as passagens bíblicas. A gente tem que aprender, né? A defender a fé, mas com caridade, não por soberba. Não, você está errado. Não, ó, irmão, deixa eu te explicar aqui e tal, né? E assim por diante. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.